com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. Tão prezado Monsenhor Márcio Arthur, o vigário-geral da Diocese de Leopoldina, na pessoa dele, quero cumprimentar os sacerdotes que vieram participar deste momento importante da Diocese, os sacerdotes aqui presentes e também os religiosos, as religiosas. Quero cumprimentar a cada um dos senhores, senhoras, crianças, jovens, adultos que vieram nesta casa como romeiros, procurarmos com Maria, Cristo, para testemunhar cada vez mais a nossa fé. E também, de maneira especial, mais de 3.000 pessoas que deslocaram da Diocese de Leopoldina, mais de 500, 600, 700 quilômetros, e vieram hoje aqui nesta casa, nesta escola tão importante da nossa vida, da nossa fé, para que possamos aprender cada vez mais as riquezas do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar também a tantas pessoas por esse Brasil e fora que estão acompanhando este acontecimento de fé, querendo crescer na graça, na sabedoria, na santidade diante de Deus, através dos meios de comunicação, das mídias, esse evangelizar sobre os telhados desse nosso querido santuário, desse para-raio do Brasil, onde brotam muitas bênçãos e graças para nós continuarmos cada vez mais a nossa missão, crescemos na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. Quando eu era criança, aprendi com meu saudoso pároco da cidade de Itajubá, do sul das Minas Gerais. Um dia perguntei a ele por que a igreja cada dia dedica a uma oração específica que nós encontramos nas missas votivas. E depois disso eu fui aprofundar como estudante, que a igreja coloca para nós umas intenções específicas. Na segunda-feira nós rezamos pelas almas, vamos lembrar dos nossos mortos, dos nossos entes queridos. Na terça-feira nós lembramos dos anjos, esses mensageiros que desde criança nós aprendemos a devoção aos anjos, esse carinho, são aquelas criaturas que nos protegem, nos cuidam. Na quarta-feira, que está entre o início e o final da semana, a gente lembra de São José, o patrono da igreja, um homem que assumiu a paternidade legal de nosso Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira, aquilo que nós temos de mais importante, como nos ensinou Santo Tomás de Aquino, a Eucaristia, esse momento de encontrar com Deus e Deus se encontrando com cada um de nós. Na sexta-feira, vamos lembrar da paixão, do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo, todos nós temos consciência, mesmo que as grandes revoluções industriais, seja a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, essa sociedade 4.0, outros falando sobre 5.0, quebrou para nós o domingo como sendo o dia do Senhor, dia de Páscoa e dia de ressurreição. Nós criamos uma outra mentalidade, uma outra cultura, não do dia do Senhor, mas a gente fala, o final de semana eu posso fazer isso, no final de semana, esquecendo domingo, dia do Senhor, dia de Páscoa, dia de ressurreição. E antes de acontecer esta realidade, a igreja coloca para nós o sábado como sendo o dia de Nossa Senhora. Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Mãe da igreja, a Mãe de cada um de nós. E lembrarmos de Nossa Senhora é nós olharmos atento à sua missão, o seu apostolado, esta mãe tão querida na vida da igreja
e na vida de cada um de nós. Sábado é o dia da gente ver a ternura de Maria, sábado é o dia da gente ver o comprometimento de Maria, o sábado é o dia da gente olhar com carinho para com Nossa Senhora. E é nesse espírito de Nossa Senhora que nós queremos olhar com muito carinho, com muita ternura, com muita profundidade, o Evangelho que São Mateus colocou para nós, depois de uma tradição oral, vindo uma tradição escrita, a simplicidade de contar um fato tão importante na vida de Jesus e que nós somos chamados a refletir no dia de hoje. E o evangelista começa falando: olha, os pais, as pessoas queridas, levaram os seus filhos para que Jesus impusesse as mãos, para que Jesus tocasse e, por outro lado, rezasse por estas crianças. Era costume para os judeus, quando passava um rabino importante ou um mestre da lei, alguém importante, os pais pegavam os seus filhos e iam levar para esta pessoa, sabendo que as crianças até 5, 6 anos estavam sobre o controle das mães. As mães que tinham essa sensibilidade eram verdadeiras protetoras, dedicavam. E quando a criança ia atingindo a razão, 6, 7 anos, aí os pais carregavam os filhos, porque tinha a missão de ensinar principalmente a Torá, a lei, e as mães carregavam as meninas. Então a gente, contemplando este cenário, a gente começa a perceber, olha que coisa bonita, quantos pais, quantas mães tiveram essa sensibilidade de levar os seus filhos até Jesus. Alguém importante, era um rabino, era um homem que estava mudando a cultura, a mentalidade das pessoas para uma verdadeira comunhão, para uma verdadeira intimidade para com o próprio Deus. E quando os pais chegaram até Jesus, colocando aquilo que eles tinham de riqueza, o verdadeiro amor, a verdadeira sensibilidade, e os senhores, pais, mães sabem disso, o carinho, o amor, a dedicação, a sensibilidade de deslocar o filho para alguém importante. Olha que coisa bonita a gente ver este cenário desses pais levando aquilo que eles tinham de maior riqueza para apresentar a Jesus, aquele profeta que estava anunciando, que estava curando, que estava ensinando, que estavam mudando a mentalidade das pessoas. E aí a gente percebe os discípulos. Os discípulos vão questionar, porque os discípulos não estavam dentro dessa mudança de cultura, mudança de época do próprio Cristo, e eles proíbem. E Jesus, olha, deixe que as crianças cheguem até mim. São Mateus, para escrever esses versículos, assistido pelo Espírito Santo, ele vem nos chamar muita atenção hoje, nesta manhã em que nós estamos neste santuário, nesta casa de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Nós viemos aqui participar de uma escola, aprender algumas coisas, fazer um pequeno laboratório da nossa fé, para que nós possamos voltar e continuar cada vez mais a nossa missão, continuar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, sabendo que a realidade é muito importante na nossa vida. Nós temos muitos ideais, mas a realidade, o cenário em que nós vivemos também necessitam da gente entender como levar as pessoas até Jesus.
como nós irmos até o próprio Cristo. Então nós somos chamados hoje, aprendendo do Evangelho, a levar as nossas famílias para Jesus. Nós somos chamados de irmos cada vez mais até o próprio Cristo. Hoje se fala muito no mundo digital, hoje se fala muito numa cultura digital, mas nós que temos fé, nós que acreditamos em Deus, nós devemos falar, olha, nós precisamos de uma cultura de oração. O que significa essa cultura de oração que o Evangelho quer nos ensinar? Vamos levar as pessoas à igreja, vamos levar as pessoas aos sacramentos, vamos levar as pessoas à vida de fé, vamos levar as pessoas a rezar o terço, vamos levar as pessoas a participar de procissão, a crescer cada vez mais na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. Então nós viemos aqui hoje com Maria entender e mostrar que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Olha, aqueles pais levaram os seus filhos até Jesus. Eles também foram até Jesus. E hoje nós somos chamados. Por isso que a igreja coloca para nós, vamos criar uma cultura de oração. Olha o que nós temos na nossa igreja para levar as pessoas até Jesus, os sacramentos. Como que os sacramentos são importantes na vida de cada um de nós. Vamos levar as crianças para receber o sacramento do batismo. Vamos levar as pessoas para receber o sacramento da confirmação. Vamos levar as pessoas que perderam a graça do batismo, vamos levar para o sacramento da reconciliação. Nós viemos aqui hoje à busca do sacramento da reconciliação. Nós viemos aqui hoje buscar a Eucaristia. Vamos levar as pessoas à Eucaristia. Vamos convidar as pessoas para participar da vida das nossas comunidades paroquiais, das nossas comunidades eclesiais. Vamos levar as pessoas para o sacramento do matrimônio. Olha que coisa bonita, o sacramento, uma instituição querida por Deus, mas se as pessoas vão viver juntas, vão pedir a graça do sacramento. Nós estamos vivendo no Brasil a semana vocacional, com o tema, vai falar por mim, anuncia-me. Vamos levar pessoas, convidar pessoas para dedicar a sua vida, o seu ministério, a serviço da palavra de Deus, da evangelização. Olha que coisa bonita. E nós também podemos ir dentro dessa missão, dentro dessa responsabilidade. Jesus, lá naquela época, ele quebra uma cultura. E hoje nós sabemos que muitas pessoas estão quebrando, não deixando essa cultura de oração, da intimidade, da experiência cristã de Deus reinar. Quando tem alguma pessoa doente, nós precisamos de acreditar no sacramento da vida da igreja. Chame o sacerdote para que reze por aquelas pessoas. Olha a riqueza que Jesus nos deixou, que são os sacramentos. Naquele momento com as crianças, por isso que eu fiz de questão de iniciar a nossa homilia contando um fato que eu aprendi como criança, por isso que eu estou aqui hoje como bispo, como uma pessoa consagrada, porque foi uma sementinha de alguém que levou, aproximou de Jesus. Foram os padres, foram os meus formadores, foram os meus pais, as comunidades pelas quais eu trabalhei, foram pessoas que dedicaram e mostraram e puxaram eu, mostrando esse verdadeiro valor. E nós também somos chamados a isso. Com Maria, nós falamos, olha, nós precisamos dos sacramentos. Com Maria, nós precisamos de Jesus. Com o sacramento, nós precisamos de criar, mudar essa cultura e mostrarmos uma cultura da vida, da intimidade, de oração. A riqueza dos sacramentos, da gente levar as pessoas até Jesus. A reza do terço, levar as pessoas até Jesus e a gente ir também até Jesus. A intimidade, os nossos encontros, trazer romeiros também. Quando vocês organizam uma romaria, vem a Aparecida do Norte, o romeiro é aquele que precisa de Cristo. Nós precisamos de Jesus.
E é com Maria que a gente vai chegar até Jesus. Nós viemos nessa casa e que ela vai nos apontar cada vez mais para junto de Deus. É esta riqueza que o Evangelho quer apresentar para todos nós. Impor as mãos nas pessoas, você como pai, como mãe, rezar para as pessoas é você com Maria levar até o próprio Cristo. Essa grande responsabilidade, essa missão de cada um de nós. Repitam com o bispo: por causa de Maria eu preciso de Jesus. Vamos lá? Por causa de Maria eu preciso de Jesus. Mais forte. Por causa de Maria eu preciso de Jesus. Mais uma vez. Por causa de Maria eu preciso de Jesus. Não agora na hora da missa, mas depois da missa, cada um pega o seu celular, pega o seu smartphone e manda para tantos grupos que vocês têm esta máxima: por causa de Maria eu preciso de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nos abençoa, Mãe querida, acenando com as mãos em direção à imagem. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. O Evangelho nos ensinou: Jesus impor as mãos e abençoou. O ministro ordenado, ele recebe o poder da bênção como ministério na vida da igreja. Por isso que é importante a gente pedir a bênção para o padre. Mas você que é pai, mãe, esposo, esposa, também pode abençoar o seu filho, abençoar a pessoa querida. Depois dessa bênção que o bispo vai dar, faça o sinal da cruz, abençoa a pessoa querida que está aí do seu lado também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe seu irmão que está do lado, a sua irmã, a sua caravana, tudo isso. O romeiro é aquele que precisa da bênção, precisa de Jesus. Logo após o canto, fetos de devoção para os romeiros. E agora bonito. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva a Semana Vocacional! Mais bonito, mais forte. Viva Jesus Cristo!